Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, é tempo de esperançar. Hoje, domingo, nós vamos aí fazer a nossa reflexão sobre a palavra de Deus. Nós vamos conversar, falar, trocar nossas visões, né? Então, daqui a pouquinho a gente está começando, né? Vamos então esperar as pessoas chegando. Daqui a pouco a gente faz a leitura, faz a reflexão, né? Então é só mais um pouquinho, esperar o povo chegar. Bernardo, se não chegar ninguém, não tem problema, a gente faz assim mesmo. Eu estou falando isso, acabou de entrar alguém. Quem foi? Djalma, paz e bem para vocês. Estou esperando aí. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Entendeu? Estamos aí esperando o povo chegar. Paz e bem, paz e bem. E aí, tudo tranquilo com vocês? E aí? Estamos bem, graças a Deus. Então, pelo jeito está passando, porque a gente às vezes fica achando que não tem internet, sabe? Né? Então, fico às vezes sem saber se tem internet ou não. Eu pergunto para alguém para ver se está passando, né? Entendeu? Leitura de hoje é uma leitura muito conhecida, né, Djalma, né, Doraci? É uma leitura que a gente está acostumado a ver, né? A gente daqui a pouco vai começar, né, para a gente poder fazer. Amanhã, Doraci toma a segunda dose. Que felicidade, Djalma! Que bom, que bom! Isso mesmo. Cada pessoa que recebe uma dose da vacina, a gente tem que comemorar, a gente tem que ficar feliz, porque é por aí mesmo, né? Então, cada vez que chegar uma dose de vacina, a gente comemora, né? Então, vamos assim, amanhã eu vou ficar muito contente, amanhã eu sou um dia muito feliz, porque é o dia que a Doraci vai tomar a segunda dose. Isso aqui é importante, pessoal, a gente tem que comemorar cada vez que alguém toma uma dose, né? Cada pessoa vacinada é um passo para a gente resolver esse problema, né? Então vamos continuar firmes aí, entendeu? Vamos seguir em frente, né? Estamos esperando aqui mais um pouquinho para a gente poder começar, né? Já já a gente está no ar, entendeu? Está quase na hora, está quase na hora. Traz as novidades. Tá? E o animador? O animador eu acho que é mais assim, que estimula a participação. Amanhã ainda é a mesma coisa. Está quase começando, pessoal. Né? Bom, vamos começar? Vamos nós.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. O lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda muitas outras ovelhas que não são deste redil. Eu também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem do meu Pai. Palavra da salvação. Sabe, essa passagem é uma passagem muito interessante, porque a passagem do bom pastor, ela traz algumas coisas que são importantes para a nossa visão de mundo, né? E aí uma coisa que eu acho que é interessante a gente ver, né, é que aqui em Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, o Pedro, né, ele havia acabado de se encontrar com um homem doente, dependente dos outros, pede uma esmola para ele, né? Ele está com Tiago e André, ele vira e fala assim, Pedro, João e André, aliás, ele vira e fala assim, olha para mim, eu não tenho olho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, fica curado. E o homem fica curado. E essa cura foi no sábado, isso causa uma revolta entre os judeus, os chefes do povo, e eles reclamam. Tem um problema, já ameaçaram os apóstolos. E é muito interessante porque Pedro, ele está totalmente diferente do Pedro na época da paixão. Na época da paixão, Pedro não fala de Jesus. Ele deixa para lá, ele nega Jesus. Aqui ele afirma. Foi em nome de Jesus Cristo de Nazaré que esse homem foi curado. E vocês hoje me acusam de fazer o bem. Observa bem, é uma coisa interessante, porque na paixão queriam tirar a vida de Pedro. Aqui, Pedro já está disposto a dar a sua vida para cuidar do rebanho. E essa é a grande questão que João aborda na segunda leitura, na primeira epístola de João. João aborda falando assim, nós ganhamos um presente enorme de amor, um presente inimaginável, né? Nós somos chamados filhos de Deus. Observa que é interessante, porque João não coloca uma condição para você ser chamado filho de Deus. É um grande presente de amor, é ser chamado filho de Deus. E ele diz, nós já somos filhos de Deus e nem sequer se manifestou o que os filhos de Deus podem ser. E é por isso que Jesus fala muito claramente que existem outras ovelhas que são parte desse redil. Porque eu até coloquei essa questão numa outra live, né? Quando Jesus fala assim, aqueles que vierem eu não os afastarei, né? Existe um redil, um rebanho de ovelhas, que é um rebanho de ovelhas
que é muito maior do que a gente pensa. E justo por ser muito maior do que o que a gente pensa, a gente, sem querer, limita ele de forma errada. A gente vira e diz assim, não, o rebanho é desse tamanho ou daquele tamanho, mas quando a gente vai ver, o rebanho é muito maior do que a gente pensa. Né? E é muito importante a gente entender que a coisa é mais que isso. Porque Jesus mostra algumas figuras. Jesus mostra um rebanho que é maior do que aquele que está ali do lado dele. Jesus mostra duas outras figuras que são figuras importantes e que nós devemos entender. Além do bom pastor, ele fala do mercenário e ele fala do lobo devorador. Sabe, hoje em dia, nós temos o mundo dividido nessas quatro figuras. As ovelhas, o bom pastor, o mercenário e o lobo devorador. Se você perguntar para mim, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque fica claro que o mercenário, ele parece ser um pastor. O que diferencia o mercenário do pastor não é o nome, não é a aparência, não é nada. É a atitude. A atitude do mercenário, ela é em tudo parecida com a atitude do pastor. Até o momento onde surge um perigo real. Quando surge alguma coisa realmente complicada, o mercenário foge. O mercenário não está nem aí para as ovelhas. Ele prefere se salvar do que cuidar das ovelhas. O bom pastor, ele é aquele que apacenta as ovelhas, que cuida, que protege, que trata, que dá a sua vida pelas ovelhas e que, na verdade, vive a vida inteira pelas ovelhas. Bernardo, e o lobo devorador? O lobo devorador é tudo que age contra a dignidade humana. É aquele que ataca e dispersa as ovelhas. Então, ele não só causa morte, como ele causa divisão. Ele não só causa morte, como ele causa exclusão, desprezo. O lobo devorador é tudo aquilo que vai contra o plano de Jesus. Então, tudo aquilo que existe no mundo hoje, que nos afasta dos seres humanos, que nos coloca contrário ao plano de Deus, que nos coloca contra a vida das pessoas, ou nos coloca contra, bem, a dignidade do ser humano, faz parte do lobo devorador. E essa talvez seja a grande diferença entre aquele que realmente é um bom pastor do que aquele que é um mercenário. Porque, na verdade, o mercenário, no dia a dia, vai alimentar as ovelhas. O mercenário, no dia a dia, vai cuidar das ovelhas e vai fazer parecer em tudo um pastor. Só quando realmente nós temos um perigo, só quando realmente nós temos uma diversidade, é que você vai diferenciar um do outro. Isso é que é crítico. Agora, hoje, a gente costuma a celebrar o Domingo do Bom Pastor e a gente costuma a falar sobre as vocações. E aqui eu preciso fazer duas observações, porque elas são observações importantes. Né? A primeira é o seguinte: vocação não é uma coisa que você escolhe. Vocação não é algo que você fala assim, eu vou buscar a minha vocação, eu vou encontrar com a minha vocação. A minha vocação é ser da pastoral carcerária. Não. Não. A palavra vocação tem a ver com chamado. Né? Deus lhe chama. Então, vamos entender bem. Ser um esposo é uma vocação, ser uma esposa é uma vocação, ser pai, ser mãe é uma vocação, ser um agente de pastoral é uma vocação. Né? Na verdade, a sua profissão é uma vocação.
Deus lhe chama a uma ação no mundo. Nós temos que estar dispostos a ouvir Deus que nos chama para ir ao encontro dele. Né? Isso é muito importante a gente entender, porque senão as coisas ficam meio deturpadas, fica parecendo que a gente reza para Deus e Deus fala assim, já que rezaram muito, eu vou arrumar mais uma pessoa para ser bispo nessa comunidade, ou para ser padre, para ser religioso, ou para ser diácono, para ser marido, ou para ser esposa. Não. Deus já nos chama. E quando a gente se encontrar com Deus, a gente vai descobrir, talvez, que Ele nos chamou e que a grande vocação que Ele queria que nós exercêssemos não era aquela que a gente pensava. A outra coisa que é importante é que, às vezes, existe um limite nessa visão de vocação. A gente fica achando que a única vocação importante é a vocação do clero. Aliás, normalmente, no Domingo do Bom Pastor, a gente acha que a única vocação importante é a do sacerdote. E eu não estou dizendo aqui que os sacerdotes não sejam importantes, que o clero não seja importante, mas eu estou dizendo que as vocações são um bom de pastoral, um bom ministro da comunhão, um bom catequista, fazem muito pela obra de Deus no mundo. Aquele que está disposto a cuidar das crianças, né, com a pastoral da criança, da doutora Zilda Arnes, né, que para mim devia ser santa, né, é uma vocação importantíssima no mundo. E aqui eu quero dar uma pista para vocês. Porque uma vez viraram para mim e falaram assim, Bernardo, quando o lobo vier, você se porta como bom pastor ou como mercenário? Eu virei para eles e falei assim, eu me porto como ovelha. Eu me porto como ovelha. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, mas Bernardo, você tem que ser um pastor. Eu falei assim, mas o bom pastor é também ovelha. Sabe, o bom pastor que é Jesus é também ovelha. O bom pastor que é Jesus é Cordeiro de Deus. É a ovelha sem mancha dada em sacrifício por todos nós. O que é fantástico pensar em Jesus é que Jesus é pastor sim, mas é ovelha também. Oi, Tisa, paz e bem, dá um beijo na tia Vicentina. O bom pastor é boa ovelha. O bom pastor, ele não está separado do meio de nós, ele não existe apartado da nossa existência. Jesus é pastor e é ovelha. E talvez essa seja a grande dica para nós sermos bons pastores. Paz e bem, prima. A gente tem que ser muito ovelha. A gente tem que ser aquela pessoa com cheiro de ovelha, jeito de ovelha, conhecer as ovelhas de perto. A gente tem que estar disposto a seguir com as ovelhas. Esse é o bom pastor. Aquele que segue com as ovelhas, que cuida das ovelhas no meio delas. Aquele que sabe que o destino das ovelhas é o destino dele. É um engano a gente achar que no Domingo do Bom Pastor a gente deve transformar esse domingo numa, vamos dizer assim, um momento especial para o clero. Não, ele é um momento especial para o povo de Deus, porque por um presente de amor, nós somos todos chamados filhos de Deus. Ô tia Vicentina, que bom que você está vendo. Beijo para a senhora. Beijo para a senhora, tia. A gente tem que deixar muito claro, né? João fala, somos filhos de Deus. João não fala, existe filhos de Deus do A, filhos de Deus do B, filhos de Deus melhor, filhos de Deus pior. Ele fala que nós todos somos filhos de Deus. Nós todos, para sermos pastores, se seguimos Jesus, se realmente seguimos Jesus, nós só podemos ser pastores se aceitarmos ser ovelhas. Vivermos como ovelhas, no meio das ovelhas, seguindo com as ovelhas, para que um dia nós nos encontremos com aquele que é o bom pastor,
mas que foi ovelha como nós. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Acho que essa reflexão sobre o papel duplo de Jesus é uma reflexão que nós temos que criar na cabeça da gente para evitar que a gente comece a achar que porque a gente é agente de pastoral, porque a gente é catequista, ministro, né, porque a gente faz parte do clero, a gente é melhor que os outros. Né? Jesus, que era o maior de todos os pastores, foi também o maior de todas as ovelhas. Ele só foi o maior de todos os pastores, porque ele foi o maior de todas as ovelhas. Se você não estiver disposto a ser ovelha no meio do rebanho, você nunca vai ser um pastor realmente bom. Djalma Duraci estão mandando amém. Se puder, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tá? E aí a gente se encontra, dá uma lida lá, daqui a pouco eu vou ler o dele. Hoje eu ainda vou para a missa, mas depois da missa eu vou ler o papel dele, né? A fala dele, para que a gente possa aproveitar. Tá? Dou um conselho para vocês fazerem o mesmo. Dá uma lidinha no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tá? Estou me despedindo. Amanhã, 15h30, a gente se encontra de novo. Combinado? Beleza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é o bom pastor. Né? Boa semana para você também, Gisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que podem, permaneçam em casa. Quem precisar sair, coloca a máscara. Tá? Quem tiver uma chance, primeira chance que surgir, toma vacina, qualquer vacina em qualquer braço, todas são boas. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigamos todos em paz como filhos de Deus. Em Jesus todos somos irmãos. Sim, bendigamos ao Senhor, temos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.